casa, aqueles que estão aqui, agradecendo também pela audiência de todos os irmãos que estão cooperando conosco. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, tivemos alguns problemas técnicos aqui nos nossos computadores, mas graças a Deus foi resolvido a tempo e podemos iniciar esse culto, né, em adoração ao nosso Senhor. Lembrando, né, você não pode estar aqui, mas sempre nas terças, nosso pastor está aqui no culto de ensino, ensinando a palavra do Senhor. Na quinta, o nosso co-pastor Eber está aqui pregando a palavra do Senhor, dirigindo o culto juntamente com os irmãos. No domingo pela manhã, a partir das 10 horas, estamos aqui, né, dando a lição da Escola Bíblica Dominical. E no domingo à noite, nosso pastor estará aqui no grande culto da família, né, nós aqui, os irmãos em casa. Então, sempre esteja conosco, cultuando a Deus, né? Talvez mande, né, um culto nosso para alguém que está precisando, que você sinta no seu coração, essa pessoa está precisando ouvir um louvor, ouvir uma palavra. Compartilhe os nossos cultos, seja bênção de Deus, seja um canal de Deus para abençoar outras vidas. Gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, na casa em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Esse é um texto que fala a respeito da primeira Páscoa, da instituição da Páscoa. Mas para você entender a história, quero voltar um pouquinho. O povo de Israel, na época de José, houve aquela fome na terra em que José conseguiu ajuntar alimentos para o povo do Egito, que eles podiam vender para as outras nações. Como havia aquela fome, Jacó pede para os seus filhos descerem até o Egito e lá comprarem comida. Quando eles descem lá, eles se encontram com o irmão deles, José. Depois de uma trama ali de José, toda a família de Jacó desce para o Egito, e ali eles se estabelecem naquele lugar, e ali eles vivem bem, são bem cuidados, porque José era governador, porque o faraó gostava de José,
gostava da família de José, da família de Jacó, da família de Israel. Então o povo sai da terra que Deus havia prometido a eles e começa a viver no Egito. Só que a Bíblia fala que José morre, Faraó, que era da época de José, também morre, e agora nasce, assume o trono outro Faraó, e a Bíblia deixa claro dizendo, e ele não conhecia José, não conhecia os feitos de José, e ele começa a ficar preocupado, porque uma coisa que o povo de Israel, o povo de Deus, sabe fazer é filho. E o povo de Israel fazia muito filho, e eles foram crescendo, e eles foram se multiplicando, e eles falaram, esse povo aí está crescendo demais, pode ser que daqui uns dias venha alguns inimigos contra nós, e ele se junte com os inimigos, e lute contra nós, e prevaleça, e a gente é vencido, então vamos aumentar a carga sobre eles, e o povo de Israel, o povo hebreu, é ali escravizado no Egito, e aí o povo começa a reclamar, com 430 anos que eles passaram no Egito, não foi todo esse tempo de escravidão, mas os últimos anos foram de escravidão, e eles começaram a clamar, Senhor, faça alguma coisa, Senhor, faça alguma coisa, e é interessante quando a gente vê isso, em Êxodo capítulo 3, no versículo de número 7, diz assim, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, larga, a uma terra que mana leite e mel. Uma coisa que alegra o nosso coração nessa introdução, eu quero dizer, é quando nós estamos passando por aflição e clamamos ao Senhor, essa palavra se realiza na nossa vida, se cumpre na nossa vida. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Sabe o que eu quero dizer para você que está em casa? Deus tem visto a sua aflição, mas Ele não apenas vê a sua aflição, Ele diz assim, e eu tenho ouvido o seu clamor. Aleluia! Nós sabemos que temos um Deus que Ele vê o nosso sofrimento, nós sabemos que temos um Deus que ouve o nosso clamor, a nossa petição. Pode ser que você está orando na sua casa e ninguém esteja ouvindo, mas eu quero te dizer, Deus lá dos altos céus tem ouvido o seu clamor. E aí Ele fala, portanto, desci para livrá-los. Olha que maravilha, Jesus Ele vê o nosso sofrimento, Jesus ouve o nosso clamor e a nossa oração, e chega um momento da nossa vida, eu não sei quando vai ser na sua vida, mas vai chegar um dia em que Ele vai ouvir o seu clamor, e Ele vai descer, quer dizer assim, e Ele vai entrar com providência na sua vida, por causa da tua oração, e por causa do sofrimento que você está passando, aleluia! E Deus escolhe um homem, Moisés, diz Moisés, eu te escolhi, Moisés, para você ser o libertador do meu povo, eu vou te usar para libertar o povo de Israel, porque eu estou vendo que eles estão sofrendo demais. Moisés diz, Senhor, quem sou eu? Nem falar eu sei falar, sou um homem de palavras duras, não sei falar direito. E Deus fala assim, Moisés, não se preocupe, você vai lá e como sinal que foi eu que te enviei, você vai voltar aqui e adorar a Deus neste monte. Deus escolhe Moisés para ser esse libertador. Moisés vai lá falar com Faraó, e diz, Faraó, eu vim aqui em nome do eu sou, do Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus mandou dizer, deixa o meu povo ir. Mas Faraó disse assim, até parece, esse povo tem trabalhado de graça para mim, esse povo tem sido meu escravo, eu não vou deixar eles ir. E aí Deus envia ao Egito 10 pragas, eu até anotei aqui as pragas, para mim não me esquecer,
E a primeira praga que Deus manda ao Egito foi as águas se tornarem em sangue. A água do rio Nilo, quando o faraó foi se banhar, a água toda se transformou em sangue após Moisés tocar com a sua vara nas águas. Mas faraó, mesmo ali impressionado, não deixa o povo ir. Aí Deus manda a segunda praga, que é a praga das rãs. Alguns estudiosos dizem que até porque as águas se tornarem sangue, as rãs que estavam no rio Nilo saíram e invadiram as casas, invadiram a cidade. Mas mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. E depois a terceira praga, a praga de piolho nos homens, nos animais, todos estavam cheios de piolho. Mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. E aí Deus manda a quarta praga, que é a praga das moscas. O Egito se enche de mosca, mostrando o poder de Deus, mostrando que Deus estava na vida de Moisés. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que Faraó endurecia o seu coração. Ele até por um momento dizia, tá bom, ore para que isso pare e eu deixarei vocês ir. E aí Moisés orava, pedia a Deus, mas quando cessava a praga, ele dizia, eu não vou deixar vocês mais irem. Mas é interessante que no meio de tudo isso, Deus estava mostrando para nós o que muitas vezes o inimigo das nossas almas tenta para fazer nas nossas vidas. Durante as pragas, Faraó começou a dar algumas propostas para Moisés. Como ele via a praga descendo, ele falava assim, Moisés, você quer servir a Deus? Isso está em Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Você quer servir a Deus? Então sirva a Deus nessa terra mesmo. Moisés quer servir a Deus? Sirva a Deus aqui no Egito mesmo. E esta mesma proposta do inimigo das nossas almas tem feito nos dias de hoje. Ele está dizendo para muitas pessoas, quer servir a Deus, sirva, mas não precisa sair do mundo não. Não precisa ser diferente não. Mas Moisés falou, não, nós não podemos servir a Deus aqui no Egito. Nós estamos indo em direção a uma terra diferente. Nós estamos indo em direção à terra prometida. Nós não podemos ficar aqui servindo a Deus deste mundo. E muitas vezes as pessoas querem servir a Deus, mas não querem ter compromisso com Deus. Tanto que a segunda proposta dele foi em Êxodo 8, 28, diz assim, sacrifique a Deus no deserto, já que você quer sair daqui, mas tem uma coisa, não vai muito longe, não vai longe demais do Egito, fique aqui perto de nós. Mas a ordem de Deus é para que ele saísse e fosse para longe. Sabe o que eu quero te dizer com isso? É que Deus está chamando você não para adorar a Deus no mundo, não para ficar perto do mundo, mas é para você se desvencilhar do mundo, você se soltar do mundo em direção a Deus, em direção ao reino de Deus. Nós somos diferentes sim, nós não somos deste mundo. Eu quero te dizer para você, não sirva a Deus vivendo no mundo, não sirva a Deus da maneira do mundo, não sirva a Deus perto do mundo, mas entre para um lugar especial, tenha uma vida espiritual com Deus, seja diferente do mundo, porque foi para isso que nós somos chamados. E aí continua as pragas, peste nos animais, muitos animais são mortos, úlceras, sarnas, começa a acontecer tanto nos animais como nos seres humanos, saraiva, aquelas pedras de gelo, granizo, chuva, vem e acaba com as plantações. E aí vem a terceira proposta de Faraó, já que vocês querem sair, em Êxodo 10, 8 e 11, então saia apenas os homens, as crianças, as mulheres ficam aqui. Essa também é uma proposta que o inimigo das nossas almas tem feito nos dias de hoje. É querendo dizer assim, você quer servir a Deus? Tá bom, eu deixo você servir a Deus, mas a sua família eu quero comigo, a sua família eu quero no mundo. Mas Moisés disse para eles, nós vamos sair daqui sim, mas vai sair os varões, vai sair as mulheres e vai sair nossos filhos. Deus nos chamou não para subir para o céu sozinho, mas Ele quer que eu vá junto com a minha esposa, junto com a minha filha. Deus quer salvar a sua família, Deus não quer apenas você sozinho. Aleluia!
E aí continua as pragas, praga dos gafanhotos, praga das trevas, por 3 dias houve trevas na terra. E aí vem a quarta proposta, Êxodo 10, 24 ao 26. Vai, Moisés, eu deixo você ir, mas os animais, a riqueza de vocês, fiquem aqui no mundo. Vocês já perceberam que tem pessoa que é crente e o dinheiro dele não é? Ele é crente, mas com o dinheiro dele, ele só faz aquilo que o ímpio faz, ele joga na loteria, ele gasta com aquilo que não convém, ele não é ofertante, não é dizimista na igreja, mas Moisés falou, nós vamos sair, mas tem uma coisa, nós precisamos da nossa riqueza para adorar a Deus, nós precisamos dos nossos animais para adorar a Deus, e eu quero te dizer, nós também servimos ao Senhor com o nosso dinheiro, com a nossa riqueza, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E aí vem a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E antes de acontecer isso, da morte dos primogênitos, veio o texto que eu li, a respeito que Deus institui a primeira Páscoa. E Deus fala para Moisés falar para o povo, cada casa prepara um cordeiro. E o que significa esse cordeiro, Ronildo? Nós que estamos no Novo Testamento, nós que estamos no tempo da graça, que cordeiro é esse? João Batista, no Evangelho de João 1, 29, diz, ele estava batizando um, batizando outro, de repente ele olha para a fila, e lá tem alguém diferente, aleluia! Tem alguém que ele vê um semblante diferente, e ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós ainda hoje precisamos do Cordeiro, e quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus, que ainda tira o pecado do mundo. Tinha de ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, ou seja, precisava de ser alguém sem pecado, precisava ser alguém sem maldade, e Jesus, a Bíblia fala, em tudo ele foi tentado, mas ele nunca pecou, ele não tinha mancha, ele não tinha ruga, ele não tinha nada, ele era o Cordeiro perfeito, e ele se entregou pela minha e pela sua vida. E você fala, Ronildo, o que eu preciso na minha vida, o que eu preciso na minha casa, eu quero hoje dizer, você precisa de Jesus, você precisa de Jesus, ele é a solução para a tua vida, ele é a solução para o seu problema, é ele que vai te levar ao céu. Aleluia, engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Mas ele falou, além do cordeiro, quando vocês matarem um cordeiro, vocês tirem o sangue do cordeiro e vocês colocam nos umbrais da porta, na verga da porta esse sangue. Que sangue é esse? É o precioso sangue de Jesus, porque a Bíblia fala, não foi com coisas corruptíveis que forem comprados da sua vã maneira de viver, mas vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus, e através do sangue de Jesus, a Bíblia diz assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quer perdão para a sua vida? Receba o sangue de Jesus, deixa esse sangue ser derramado sobre você, que ele vai te purificar. Aleluia! Antes, no Antigo Testamento, era morto um animal, e o sangue desse animal cobria o pecado do homem. Mas com a morte de Jesus, ele não apenas cobre, ele limpa, ele purifica. É por isso que nós cantamos, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, por este sangue lavado, nós temos as nossas vestes brancas, e brancas como a neve, aleluia! Eles precisavam do cordeiro, precisavam desse sangue poderoso, que era o sangue do cordeiro, mas aí falou, vocês vão comer esse cordeiro, só que no meio aí da alimentação, vocês precisam colocar ervas amargosas,
ervas amargas. Por quê? Porque este era um estatuto perpétuo. Até os dias de hoje eles precisavam estar celebrando essa Páscoa. E o que eles iam lembrar quando eles comessem essas ervas amargas? Eles iam lembrar do tempo de sofrimento que eles passaram no Egito. Às vezes a gente quer ser crente e não quer sofrer, mas eu quero te dizer, nós também somos participantes dessas ervas amargosas, nós também sofremos, mas tudo isso um dia será apenas lembrança de sofrimento, mas que um sofrimento que acabou, porque a Bíblia fala que as aflições do tempo presente nem se dão para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você está sofrendo, mas eu quero dizer, esse sofrimento um dia vai acabar. Aleluia! E aí eu quero chegar onde eu queria. Ele fala assim, vocês vão participar aqui dessa Páscoa. Tem de ter o cordeiro. Na verga da porta precisa ter o sangue. Vocês precisam colocar ervas amargosas. Aí um dia, estudando para a escola dominical, eu descobri que eles participaram dessa refeição em pé. Porque Moisés chegou para o povo e disse assim, nós vamos participar da Páscoa, mas tem que ser assim. Os lombos de vocês têm de estar cingidos, o sapato tem de estar nos pés, o cajado tem de estar na mão e vocês têm que comer apressadamente. Talvez algum curioso, alguém mais afoito, falou, Moisés, que história é essa? Porque a gente tem de comer em pé, porque a gente tem de comer com o lombo cingido. Nosso pastor já explicou aqui como era o lombo cingido. Naquela época eles usavam a túnica, um vestido. Então para andar, para correr com aquela túnica até o pé era difícil. Então eles levantavam aquele vestido, amarravam aqui para eles terem liberdade para correr. Por que que eles deveriam estar com os lombos cingidos, com sapato no pé, com cajado na mão e comer apressadamente? Talvez a resposta de Moisés foi essa. É porque breve, muito em breve, a qualquer momento, nós vamos sair daqui. Breve, muito em breve, nós vamos sair do Egito. Breve, muito em breve, a igreja irá deixar este mundo. E sabe qual é o conselho de Deus para nós? Prepare os lombos, cinge o vosso lombo, coloque o sapato no pé, cajado na mão e come apressadamente o cordeiro. Participa do cordeiro, tenha união com o cordeiro, tenha o sangue de Jesus na sua vida. Sabe por quê? Porque a qualquer momento pode ser hoje, aleluia. Pode ser que não dê tempo da gente terminar este culto online. Muito daqui a pouco, a qualquer minuto, Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. E nós precisamos estar preparados, aleluia. Quando Jesus subiu ao céu, os discípulos estavam olhando, Jesus subindo, e daqui a pouco a nuvem oculta Jesus, Jesus sobe. Aí a Bíblia fala, e apareceu 2 varões vestidos de branco, e disse assim, varões galileus, porque estão olhando para o céu, esse Jesus que vocês viram subir, que foi recebido ao céu, um dia ele há de voltar, aleluia! É por isso que nós temos que estar preparados, porque aquele mesmo Jesus que foi recebido no céu, haverá um dia que ele virá nas nuvens, arrebatar a sua igreja. Paulo fala, o Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Pedro diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Em Pedro 3:12-3 diz que nós esperamos novos céus e uma nova terra. E aí você fala, Ronildo, porque nós temos que se apressar,
porque nós temos que estar como o povo do Egito, é porque as pragas já estão por aí. Tudo isso é Deus nos avisando que está breve de nós temos de sair do Egito, de nós sairmos para este mundo em direção a uma terra boa, a uma terra larga, a uma terra que mana leite e mel. E eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo que está me ouvindo esta noite, você não é deste mundo, você é apenas estrangeiro e peregrino aqui, mas Deus tem preparado um lugar especial para você. Então, se agarra no Cordeiro, se banha com o sangue do Cordeiro, porque em breve, Ele vai voltar para arrebatar a tua igreja. Em Hebreus, capítulo de número 11, onde fala a respeito dos heróis da fé. Aleluia. No versículo de número 8, diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Deus chama Abraão e diz para ele que tem uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Ele sai em direção a essa terra, mas aqui diz, ele esperava uma terra em que o arquiteto e o fundador é o próprio Deus. Tanto que no versículo 13 diz assim: e todos estes morreram na fé, sem terem recebido promessa, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O autor aos Hebreus diz bem claro, algumas promessas aqui na terra eles não receberam, porque eles estavam esperando outra terra, outra cidade. Eles viviam aqui nessa terra, mas eles sabiam que eles eram peregrinos e estrangeiros aqui. Uma das últimas vezes que eu conversei com a irmã Lúcia, que partiu para a eternidade, ela falou, eu estava em cima do púlpito da igreja, ela na parte de baixo, ela falou assim, a gente vai morar perto um do outro. Eu comprei lá um apartamento, e a gente vai morar perto um do outro. Mas quando tiver congresso das irmãs aqui no Parque Imperial, você e a Érica, vocês vão lá, me pega, aí eu venho junto com vocês. Me desculpe que eu já perdi a voz. Mas vocês, quando tiverem congresso das irmãs, eu venho no carro junto com vocês para a gente participar. E eu confesso, quando eu estava orando por ela, uma das coisas que eu falava para Deus é: Senhor, permita que ela entre na casa que ela comprou, permita que ela entre no apartamento que ela comprou. Mas Deus não permitiu. E aí eu fiquei assim, a gente fica meio baqueado, a gente orou, a gente acreditou. Aí Deus me trouxe esse texto no coração. Todos estes morreram na fé, aleluia, sem terem recebido a promessa aqui na terra, mas vendo-as de longe, aleluia, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui. Porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela cidade onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, desejam a cidade melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou
uma cidade. Eu quero dizer, ela não entrou na casa terrena dela aqui na terra, mas tinha uma casa celestial esperando por ela, e eu tenho certeza, ela está lá no paraíso, esperando o dia do arrebatamento da igreja, para entrar neste lar. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez algumas promessas você não receba aqui. Talvez algumas promessas de prosperidade, de causa própria, de cura divina você não receba aqui. Mas tem uma cidade em que o arquiteto e o fundador é o próprio Deus e está esperando por você. Aleluia! E lá as ruas são de ouro. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá não é barraquinho, lá não é casa apertada. Tem uma casa enorme, tem uma mansão esperando por você no céu, porque é para isso que nós somos chamados. Meu irmão, nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. Nós estamos aqui apenas de passagem. Se Deus te prosperar, glória a Deus. Se Deus te manter na pobreza, glória a Deus. Se você passar a vida toda enferma, glória a Deus. Se Ele te curar, glória a Deus. Mas saiba que aqui nós somos apenas estrangeiros. Nós estamos como o povo de Israel lá no Egito. Estamos lá apenas por um tempo, mas vai chegar o dia. E por isso nós temos que ficar em pé na presença do Senhor. Para isso nós temos que comer apressadamente, com os lombos cingidos, sapato no pé, cajado na mão, comer apressadamente, porque muito em breve Jesus voltará nas nuvens para buscar a sua igreja. Não esqueça que Jesus, aleluia, não se esqueça que Jesus vai voltar. Não deixe as aflições da vida, os problemas do dia a dia, fazer você esquecer que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Esteja preparado, igreja do Parque Imperial 1. Pode soltar, pode subir aqui. Aleluia. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E a ditosa cidade, ela é linda. Aleluia! Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente. Cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Está chegando esse dia. Veria ainda todos os discípulos. A gente vai ver a irmã Lúcia, que andaram por a aqui gente vai ver. pregando a palavra. Talvez você vai ver o seu pai que já partiu para a eternidade. Imagino abraçar. Você vai ver sua mãe que Paulo já e partiu para a Tiago. eternidade. Ver João, Abraão, Isaac, Jacó. Aleluia, aleluia. Veria anjos e querubins ali reunidos. Oh, Senhor, como nós esperamos esse Cantando dia. hosanas ao Rei. Aleluia, aleluia. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei.
cidade maravilhosa. Que lugar maravilhoso, aleluia. Seremos recebidos pelo próprio Senhor. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, não largue o Cordeiro. Naquela linda cidade nós iremos morar. Não abandone o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veremos o Senhor, veremos frente a frente. Oh, que lindo é olhar a face do Senhor. Cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se porventura tem alguém nos ouvindo que não tem a certeza que vai para essa cidade, se porventura tem alguém nos ouvindo que tem dúvida, se vai estar naquele dia, se vai encontrar com Jesus, eu quero te dizer, se hoje você entregar a sua vida para Jesus, se você aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, você que já é crente, mas está em pecado, se você hoje se arrepender dos seus pecados, hoje mesmo esse sangue vai vir sobre a sua vida, vai te purificar, vai te limpar, e quando chegar aquele grande dia, você juntamente com a igreja de Cristo, vai subir, estará para sempre com o Senhor. Mas faça isso apressadamente. Nós não sabemos que dia vai ser. Talvez alguns hoje pode dizer, né, que nem diz o nosso antigo ministro da Saúde, vai ser no dia D e na hora H. Nós não sabemos o dia, mas muito em breve Jesus vai voltar. Oh, aleluia. Agora imagine triste a gente passar anos e anos na igreja, cantando, vindo nos cultos, tendo oportunidade, tendo trabalhos na igreja. Imagine que triste chegar esse dia e a gente não está preparado. Imagine a gente vir na igreja e a igreja está fechada e a gente perguntar o que aconteceu. E alguém disser, os verdadeiros subiram. Oh, irmão, que Deus nos ajude a estar preparado para aquele grande dia. Eu sei que nós não somos perfeitos, eu sei que nós temos erro, nós temos pecado, mas que dia a dia nós possamos estar se humilhando diante da presença de Jesus, vai Ele purificando a nossa vida, o nosso coração, purificando a nossa mente, purificando as nossas obras, mas quando chegar aquele dia, Ele possa nos chamar pelo nome. E a gente ver Jesus face a face, lá não vai precisar de luz, porque Ele mesmo vai iluminar aquela cidade. Esteja preparado para aquele grande dia. Que Deus abençoe a igreja do Parque Imperial 1. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor José Francisco, que hoje não pode estar aqui conosco, mas no próximo domingo estará aqui juntamente conosco, servindo ao Senhor. Agradecer ao nosso co-pastor Hébio pela liberdade que nos deu de dirigir o culto. Que Deus abençoe a cada um, que Deus tenha falado no coração de cada um. Deus abençoe em nome de Jesus.